Meus amigos e minhas amigas, é um prazer imenso estar com você aqui por mais uma vez, aqui no estúdio do TendaCast. Esse estúdio é o estúdio que viraliza mais cortes no estado do Espírito Santo. Você que tem interesse em participar, eu quero te convidar a enviar uma mensagem no nosso direct ou no número de celular do WhatsApp que está na nossa página e agende a sua entrevista para poder participar aqui do TendaCast. Hoje nós estaremos entrevistando um convidado muito especial. Esse convidado é o convidado que muita gente esperou por muito tempo para que esse convidado viesse aqui no nosso estúdio, participasse da entrevista, que ele estivesse aqui, que esse convidado viesse falar um pouco sobre a história de vida dele. Então, hoje, atendendo o nosso pedido, ele veio. Ele está aqui no nosso estúdio e vai responder as nossas perguntas. Antes de adentrarmos na entrevista, vou te dar 5 segundos. Você vai pegar o seu celular aí, vai apontar a câmera para esse QR Code aqui. Tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aqui, ó? Esse QR Code que tá aparecendo aqui. Aponte a câmera, comece a seguir o nosso Instagram para você acompanhar os nossos cortes, os cortes que mais viralizam no estado do Espírito Santo. E estamos ganhando proporção a nível nacional e você é o meu convidado especial. Então, aponte a câmera do seu celular e aí, após você apontar a câmera do seu celular, você vai ser direcionado para o nosso Instagram. E eu também não posso deixar de falar, como essa entrevista é uma entrevista marcante, da Rafael Assessoria em Seguros. A Rafael Assessoria em Seguros vem trabalhando há 20 anos no mercado, assessorando a toda pessoa que se envolve no acidente de trânsito, doméstico ou pessoal. Toda pessoa que se machuca, quebra um braço, uma perna, essas pessoas têm direito a receber uma indenização do seguro. Seguro de vida pessoal, seguro de vida empresarial ou um dano causado pelo veículo terceiro. Se você se envolveu em qualquer tipo de acidente, trabalha de carteira assinada, ou paga um seguro de vida pessoal, ou trabalha para alguma empresa, ou você estava certo no momento do acidente, aponte a sua câmera para esse QR Code aqui, ó. Vai lá, começa a seguir essa conta da minha empresa para você receber a sua indenização. Não perca o seu direito. Ou o direito é seu e ninguém pode tirar. Então, se você se envolveu em qualquer tipo de acidente, aponte a sua câmera do seu celular, começa a seguir a conta, vai no direct, manda uma mensagem que um dos meus consultores irá te atender. Eu também não posso deixar de falar da minha outra empresa, a Rafabot Automações. A Rafabot, ela foi desenvolvida com o intuito de responder aos seus clientes. Você é dono de padaria, açougue, mercearia, farmácia, você que tem loja de bicicleta, oficina mecânica, você que trabalha vendendo passagem de ônibus ou qualquer tipo de empresa que você tem uma demanda no WhatsApp, eu quero te falar que eu tenho a ferramenta essencial para poder poupar o seu tempo. Enquanto você está na praia bebendo água de coco, você vai ter alguém trabalhando para você 24 horas por dia. Essa pessoa que vai trabalhar 24 horas por dia para você é simplesmente um atendente virtual que eu desenvolvi. É uma ferramenta que eu preparei e essa ferramenta é para poder responder aos seus clientes. Ela vai tirar dúvida, ela vai responder ao seu cliente quando o seu cliente estiver precisando de alguma informação, andamento de pedidos. Então você que é dono de lanchonete, padaria, comércio, bar, restaurante, aponte a câmera do seu celular, aí você vai ser direcionado diretamente para o nosso site, um dos meus consultores irá te atender e você irá ter a Rafabot Automações suprindo toda a sua necessidade. Gente, muitas pessoas mandaram mensagem querendo saber sobre a entrevista. A entrevista anterior que nós fizemos com esse convidado de hoje, ela caiu. O YouTube, TikTok e o Instagram derrubou a entrevista. E nós não conseguimos lançar a entrevista no ar, a entrevista não ficou salva, porque nós estávamos online, não sabemos o que aconteceu, sinceramente. E hoje ele decidiu voltar aqui no estúdio para poder nos dar a entrevista. Estou recebendo aqui no estúdio pastor Adeildo Costa, pastor presidente, pastor pregador do evangelho, pastor homem de Deus, homem que tem impactado essas nações através da sua vida. Deus tem usado ele de uma forma poderosa.
Pastor Adeildo, é um prazer receber aqui o senhor por mais uma vez no estúdio do TendaCast. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Sinta-se à vontade, fique em casa, sinta-se como se estivesse na sua casa. A TendaCast é a casa do senhor. Maravilha. Paz de Cristo a todos. Uma alegria imensa estar aqui de volta no TendaCast e também vendo essa pessoa maravilhosa, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, pastor Rafael Neves. O prazer é todo meu, pastor Adeildo. Pastor Adeildo, como foi a viagem? Ontem o senhor estava pregando em Colatina e o senhor hoje já tem um voo marcado, a vida do senhor nessa correria. Como foi para poder chegar até aqui? Foi tudo bem? Foi tudo certo? Está feliz? Graças a Deus, tivemos 3 noites, né, preciosas aqui no estado. Tive também em Marilândia e atendendo a cidade de Colatina e também atendendo a cidade de Linhares. Foram 3 noites preciosas. Glória a Deus, aleluia. Pastor Adeildo, hoje nós vamos dar início àquela entrevista que todas as pessoas querem ver. As pessoas estamos ali plugados ao vivo no Instagram, né? Nós estamos ali conectados. Está sendo transmitido pelo Instagram e aqui a gente está gravando no nosso estúdio. As pessoas estão nos acompanhando e eles estão aí, as pessoas estão ansiosas querendo saber sobre a sua história de vida. Pastor Adeildo, o senhor que tem um grande testemunho, né? Eu vou ser bem direto hoje, por causa da necessidade do horário do senhor. As pessoas querem saber como foi, pastor Adeildo, o momento em que o senhor te resgatou da rua. Ou seja, o momento em que Deus resgatou o senhor da rua. Como foi, pastor, este momento? Esse momento foi um dos momentos mais importantes na minha vida, porque ali dava-se o pontapé inicial para começar uma nova história. Eu tinha um amigo que era um dos nossos parceiros, companheiro ali da rua, e Jesus tinha me usado para ele, ali embaixo, com aquele Novo Testamento pequenininho, que eu carregava ele, e orando sempre, pedindo a Deus misericórdia, e que ele ia sair da rua primeiro. E aconteceu que, passaram alguns dias, a Andréia foi buscar ele, tirou ele da rua, ele casou com ela, o Adriano, e depois de 1 ano e 6 meses, ele veio me buscar. E graças a Deus, a vida começou uma nova história. Tem amigo que sempre lembra da gente, né, pastor? Tem amigo que... Esses amigos, eles se tornam amigos que não esquecem do momento em que estiveram só, que lembraram, né? Então, esse Adriano aí provou que foi amigo de verdade, né? Provou que esteve com o senhor e ele voltou para ali buscar, né? Sofremos juntos, padecemos juntos, lutamos juntos e costumo dizer que quem tem amigo tem braços, quem tem amigo tem pernas, quem tem amigo tem voz, quem tem amigo tem ombro. E quem tem amigo tem ajuda. Glória a Deus. Deus abençoe o Adriano. Pastor, o que o senhor aprendeu mais vivendo na rua? O que o senhor aprendeu? O que serviu de marca para o senhor? Qual foi o maior aprendizado que o senhor teve vivendo na rua? O sofrimento, ele é um laboratório. Existem 3 aspectos de sofrimento. O sofrimento, o primeiro aspecto, ele te leva ao o lado da humilhação. Você vai passar um momento complicado na rua, tristeza, dor, angústia, solidão, depressão, medo, traumas que te levam. O segundo fato do sofrimento, ele te leva a amadurecimento. Você cresce, você aprende. Você sempre vai ter algo disciplinar para o futuro quando você passou uma vida de sofrimento. O terceiro ato do sofrimento é que se você conseguir ultrapassar os limites naturais e vencer todo ato de tentações, perseguições, perturbações, ele te leva a outro patamar, com toda certeza. Eu vivi essa vida e Deus mudou a minha história. Amém. Glória a Deus. Pastor, em que momento o senhor sentiu o chamado de Deus na vida do senhor para ser um grande pregador? Por quê? Hoje, várias pessoas têm o senhor como referência. Para mim, o senhor é minha referência. Eu tenho uma história. Aleluia. E vai chegar uma hora que eu vou ter uma oportunidade de contá-la aqui. E nessa história, para mim, o senhor é referência. Quando criança, eu pegava o cabo de vassoura, apertava para poder gravar a fita, e em cima das fitas do senhor, e ficava tentando imitar o famoso ronco.
É o ronco que o senhor dá no momento da mensagem, quando Deus lhe usa. Eu ficava tentando imitar esse ronco, para tentar fazer igual, para chamar a atenção do meu pai. Então, as pessoas querem saber qual foi o momento que o senhor teve certeza que o senhor era chamado por Deus para se tornar um pregador. Esse momento é muito especial. Ele é um pouco, posso dizer assim, difícil de alguém tentar imaginar, mas eu tive uma revelação profunda, uma visão de Deus durante uma noite fria em São Paulo, e quando um ser celestial apareceu para mim e disse para mim: sobe comigo. E quando eu abri meus olhos, Uau, eu fui tomado assim forte. por um medo, por um susto. Não sabia o que estava acontecendo, uma velocidade enorme. E eu vi uma cidade toda de ouro e uma casa enorme, linda, maravilhosa, gigante. E quando eu olhava para o meu lado direito, meu lado esquerdo, eu via um homem que estava assentado, montado em um cavalo branco, e ele descia daquele cavalo, um cinto sobre os seus ombros. Eu não conseguia distinguir o seu rosto, a luz era muito forte. E Uau. ele disse: olha o que eu estou te dando. E de dentro daquela casa saiu uma taça, e aquela taça vinha como um farol em minha direção. Meu Deus. E quando eu olhei, era uma água, só que aquela água não derramava. Quando aquilo chegou próximo à minha pessoa, ele disse para mim: bebe. E eu bebi aquela água. Quanto mais eu bebia aquela água, mais alegria, mais paz eu sentia dentro da minha alma. E depois que eu bebi a água, ele disse para mim: estou te dando o dom da palavra. Meu Deus, que e forte. o dom da ciência da palavra. Aí ele abriu o mapa mundial, na mão dele tinha um cetro, e ele tocava os países e tocava os estados e as cidades que eu ia andar. E ele disse: eu te farei um ganhador de almas. Meu Deus, que A forte. partir daquele momento, a minha história começou a mudar. A minha vontade de ler a Bíblia, o meu despertamento em orar constante, o meu despertamento em jejuar, em consagrar, em estar sempre atento, o meu despertamento em estar dentro dos cultos, culto de manhã, culto à tarde, culto à noite, ia para os montes constante, orava horas e horas, uma sede de Deus veio sobre mim. E o tempo passou, e ao longo dos dias e meses e anos, eu fui amadurecendo. E a minha mente foi ficando larga, foi ficando gigante. Tudo que eu leio, eu tenho facilidade de decorar, guardar. Todo assunto que eu quero pensar, o assunto que Deus me dá, termina se transformando em mensagens. Glória a Deus. Pastor, tem momentos que a gente vive que marca, né? Tem experiências Marca. que vêm na vida da gente que marca. E dessas experiências, em cima do altar, qual experiência mais lhe marcou em cima do altar pregando a palavra? Posso afirmar experiência forte, poderosa. Eu tive. Muitas pessoas dizem assim: as suas melhores experiências foram nos Gideões. Não, ali nos Gideões as experiências já foram experiências esperadas. Apenas faltava aquele tempo para nós estarmos ali e entender que ali era um momento nosso, um momento de Deus em nossa vida. Mas eu tive uma experiência muito grande uma vez pregando numa igreja em São José dos Campos, e eu tinha um desejo de dar uma ordem assim para um paralítico andar. Aí eu me lembro que eu e uns irmãos, obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, uma equipe de irmãos, nós se reuníamos, eles gostavam de ouvir pregações, e passamos a noite inteira orando. Me lembro como hoje foi, das 9 da noite até Muito forte. às 6 horas da manhã. E o jejum prolongou. Ficamos 2 dias sem comer e sem beber, orando. Quando cansava, ia ler a Bíblia, depois voltava a orar, louvava. E o terceiro dia começava um evento de 3 noites. E eu fui pregar. E naquela noite, antes de iniciar a pregação, ainda imaturo, inexperiente, eu pedi para os irmãos levarem cegos, mancos, aleijados, paralíticos, todo tipo de enfermo. E eu, no meio da mensagem, parei e disse para o paralítico: levanta e anda. E por incrível que pareça, aquele homem não andou. Pedi para colocar ele de pé, ele terminou caindo. Saí dali muito triste.
cancelaram a festa, cancelaram o evento. Eu disse, eu não sou pregador, Deus não me chamou para isso. Porque se eu sou pregador, eu preciso ver milagres. Eu não quero só apenas falar bem, ter uma boa oratória, uma habilidade linguística. O reconhecimento, né, pastor? Eu quero que tu faça algo. E um dia eu estava pregando em um evento em Minas Gerais, Belo Horizonte, se eu não me engano, Belo Horizonte, na cidade de Pedro Leopoldo. E no meio de um fogo muito grande que desceu em 20 minutos que eu estava dando início a pregar, era tarde, no ginásio, uma mulher que era cega, ela saiu no meio do povo, com o povo, sem eu ordenar, sem eu pedir, sem eu falar, e a visão dela foi aberta. Passado outros, aproximadamente uns 6 meses, eu pregando no estado de Tocantins, no meio da pregação, sem eu ordenar, um paralítico levantou da cadeira de roda aquele dia. Uau! Confirmou. Deus mostrou que era na sua vida, né? Ali ele me fez entender. Não é por muito orar ou por muito consagrar, mas é pela minha vontade que eu executo a ordem para o ministério começar. Deus é bom, né, pastor? Deus é bom. E Deus te honrou, né? De uma forma poderosa. Quando o senhor não esperava o momento da honra de Deus, Deus mostrou para o senhor que ele é Deus. Esse é o nosso Deus, né? Deus ele age no secreto, trabalha no oculto e ele faz grandes coisas quando a gente não espera, né? E, pastor, como foi a experiência do senhor pregar pela primeira vez nos Gideões? Como aconteceu? Como foi? As pessoas querem saber como o senhor foi parar nos Gideões. É uma vontade que todo o público, eles querem saber como o senhor chegou nos Gideões. Eu cheguei nos Gideões, eu me lembro que eu tinha já uma promessa de Deus na minha vida, que eu iria um dia pregar naquele congresso. Eu já assisti às fitas, né, as mensagens dos pregadores, pastor Takayama, pastor Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues, os ícones, né? Gesiel Gomes e outros mais pastores, Luiz Antônio, nosso pastor Luiz Antônio, saudoso Luiz Antônio, pastor Gilmar Santos. E eu me lembro que eu estava pregando na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Caratinga, Ipatinga, Coronel Fabriciano, João Molevade, São João do Manhuaçu, Mantena, Mantenópolis, Itabira, Sabará, e saí pregando toda aquela região ali, Governador Valadares. E eu estava pregando na cidadezinha de Ipaba, que fica ao lado de Ipatinga. Ipaba, já passei muito por lá. Saudoso pastor Geraldo Donato. Já fazia 47 dias que eu estava pregando na região e com ele eu já estava aproximadamente 14 dias ministrando. E eu me lembro que na minha última noite pregando, ele falou para mim, você está indo embora amanhã? Eu disse, estou indo embora para São Paulo, que eu sou pastor de igreja e o meu presidente e a igreja também, a minha responsabilidade está me aguardando. E depois de nós jantarmos, quando foi pela manhã, eu estava me despedindo dele e eu me lembro que também estava comigo aqueles dias, o cantor Gerson Fino. Era início do seu ministério ali, do louvor. E o pastor Geraldo disse assim para mim, pastor Cizinho está chegando aí. Eu disse para ele, que horas? Disse, está chegando à noite, inicia os Gideões. Você não tem um sonho de conhecer o pastor Cizino? Eu disse, é meu sonho tirar uma foto com ele, pastor. E eu tinha um carro bem velhinho, minha roupa era simples, né? E naquela época, eu não tinha dinheiro para estar comprando um sapato brilhoso. Eu tinha sonho de ter um sapato brilhoso, cromado. Então eu peguei o meu tênis All Star e eu pintei ele de tinta a óleo. E era o dinheiro que eu tinha. O cinto quebrou enquanto eu pregava, eu peguei um cordão e amarrei. Era tempo de muita fé, muita graça. Esse foi o melhor tempo. E aí eu fiquei para a noite. Quando chegou a noite, o pastor Cizinho chegou, estava chovendo muito, uma multidão estava na cidade, e ele disse para o pastor Geraldo, olha, Luiz Antônio não vai poder pregar hoje. O voo dele bateu aqui em Belo Horizonte, não tem voo para vir para Ipatinga, então ele tem um compromisso com a Secretaria de Missões no Rio Grande do Sul, ele vai voltar. Voltou. Ele disse que Feliciano tinha sofrido um acidente
e parece que tinha feito uma pequena cirurgia na boca e também não vai poder estar aqui. A Lana Rode também não pode estar aqui. Você tem algum pregador para a noite aí, Geraldo? Pastor Geraldo disse, tem esse neguinho aí, ó. Ele me chamava de neguinho. E aí, naquela noite, o pastor Cizino me colocou para pregar. Eu terminei pregando quarta noite, quinta noite, o pastor Cizino pregou sexta de manhã, à tarde eu preguei sexta noite. Ele pregou sábado de manhã, à tarde eu preguei sábado à noite em 2 horários. Ele pregou domingo de manhã, eu preguei domingo à tarde, domingo à noite. No domingo à noite, e sábado à noite, aliás, ele reuniu os pastores para o jantar e disse assim, eu vou contar uma história aqui do que Deus acabou de me dar de presente para os Gideões. Aí todos pararam, ficou olhando, ele pediu silêncio. Ele disse, eu estava em casa e eu contei essa visão para a missionária Elba, que estava acontecendo os Gideões. E enquanto acontecia os Gideões, eu estava dentro do meu escritório, que ficava na parte de baixo, isso é a visão que ele está tendo, e eu escutava um barulho enorme em cima do ginásio, como se fosse barulho de máquinas de navio. Ele já foi saqueiro de navio, né? Carregava sacos, trabalhou dentro de navio, e parecia máquinas funcionando, o barulho era muito alto, e dava aquele esturro forte. E, de repente, aquilo parecia helicópteros posando em cima do ginásio. E eu perguntei a Deus, Deus, está acontecendo os Gideões, quem é que está trabalhando aí em cima? E ele disse que o Senhor pediu para ele sair, para ele ver. Ele saía, quando ele olhou para cima, ele disse, ué, tem um moço ali quebrando o telhado. E gritou, moço, o que é que você está fazendo aí? Deixa para arrumar esse telhado depois que acabar os Gideões. Aí ele disse que aquele moço virou para ele e sorriu. Ele disse que o moço era moreno, só que não tinha muito cabelo. Eu pensei até que era o pastor Luiz Antônio, mas não era. O sorriso é diferente. E este moço é você. Eu tinha pedido a Deus um pregador, depois que surgiu o Feliciano, que é o pastor Marco Feliciano, um pastor jovem que atraiu muitos jovens, uma nova geração para ir até os Gideões, e eu pedi outro pregador jovem. Eu tinha, na época, estava fazendo 29 anos. E aí ele disse, os Gideões vai receber um novo pregador. Você aceita pregar nos Gideões? Eu me lembro que eu fiquei sem palavras, meus olhos encheram de lágrimas. E eu disse para ele, eu não tenho condições de pregar nos Gideões, pastor. Ele disse, quais as condições que você fala? Disse, eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupas bonitas para vestir, não tenho sapatos, calçados. Ele disse, independe. Gideões não precisa disso. Gideões precisa de quem tem a palavra. Este ano o cartaz já está pronto, oficial. Antigamente não tinha lista, saiu o cartaz e as fotos. Aí era, no máximo, 8, 6, 7 pregadores. Era mais horários para os pregadores antigamente. E ele disse, já que já foi feito o cartaz, eu não posso colocar você para pregar no ginásio. Mas eu vou colocar você para ser o pregador do último dia da tenda. O último dia já tem mais de 80 mil pessoas na cidade, ele me falou. Você tem coragem de pregar? Eu disse, eu prego. Se o senhor me der essa oportunidade, eu vou. E aí chegou o dia, uma semana depois, eu estou em casa, fiquei imaginando, eu acho que ele não vai lembrar de mim. Quando foi na segunda-feira à noite, terça-feira à noite, ele me ligou. Pastor Reuel falando. Alô, aqui é o pastor Reuel. Disse, pai do senhor, pastor. Disse, meu pai quer falar contigo. Aí eu desliguei o telefone, falei, isso é trote. Aí ligou de novo, eu atendi. Disse, é o pastor Cizino, meu filho. Eu disse, não é possível. Disse, é o pastor Cizino, sim. Quero lhe fazer um convite para você pregar nessa quarta-feira, da última noite na tenda, que era uma tenda grande, e da tenda, se Deus quiser, você vai pregar no ginásio. Você vem? Disse, eu venho. Foi em 2005. E aí eu só consegui pregar naquela noite 37 minutos. A glória tomou conta do ambiente. E na hora que Deus me tomou, que saiu aquele brado, ronco, né? Que ele já tinha visto o ronco lá na igreja do pastor. Famoso ronco, né, pastor? Na igreja do pastor, que era pastoreada pelo pastor Geraldo Donato. E ele disse, Jesus falou para ele, que esse barulho que vem, que sai de dentro de mim, na hora que Deus me impulsiona muito forte, Cizino, esse barulho é as máquinas, é ele que faz. Isso é uma graça que eu dou a ele. Ninguém mais tem essa graça, Cizino. Uau! Foi aí forte. que iniciou meus primeiros passos nos Gideões. Muito forte, né, pastor? Muito forte, muito forte. O senhor forte. tem uma linda história, né? Deus trabalhou de uma forma poderosa na vida do senhor. Pastor, todo pregador,
que pisa nos Gideões é ele lidar com a fama. Por quê? Os Gideões hoje é como se fosse uma vitrine para poder apresentar o pregador a vários países, a várias nações, né? Hoje, o Gideões, ele faz nome dos pregadores, ele levanta pregadores. Pessoas hoje que são anônimos, que têm mensagem, mas não têm nome, pisam nos Gideões, são consideradas pessoas de nomes. E nós estamos vendo que os Gideões hoje, eles estão levando mais pessoas que têm mensagem, mas não têm nome. Correto. E quando o senhor pisou lá, tinha mensagem, mas não tinha nome. Como foi lidar com a fama, pastor? Várias pessoas querendo tirar foto, várias pessoas querendo estar junto com o senhor, vários compromissos de agenda. Como foi lidar com isso de uma hora para outra? Por quê? Foi o de repente, né? Foi um estalar de dedo. O senhor amanheceu nos Gideões e anoiteceu lidando com a fama. Como foi? Foi algo assim bem estranho. Eu me senti estranho, porque eu jamais imaginava com aquele impacto que foi provocado, né, pela mensagem, mas que o povo aderiu, se alimentou, o povo criou um amor muito grande por mim. Eu costumo dizer que, para os jovens pregadores, que naquele púlpito dos Gideões, muitos passarão, mas nem todos serão definitivamente escolhidos pela nação. Não vou dizer que eu sou melhor, não sou melhor, tem pregadores que pregam muito mais do que eu, mas o amor, o carinho que o povo criou pelo pastor Adeildo foi algo assim, não tem explicação. E dali em diante, o Espírito Santo, que é o especialista em soprar o nome, porque é ele que vai te dar as igrejas para você pregar. Alguns passarão ali. Concordo plenamente. Como na minha época, passaram dezenas, mas não conseguiram se destacar. É uma vitrine? É. Sim. Mas existe o escolhido de Deus. Há o escolhido. E o escolhido sempre vai estar ali. E é aquele que em qualquer casa que você passar e tocar no nome, alguém diz. Se não conhecer, vai dizer, já ouvi falar dele. Muito forte. É assim que ele faz. Foi assim que ele fez. E dali em diante, eu me lembro que eu orava, Deus, me abra as portas, Deus, eu quero viajar, eu quero pregar muito, eu quero falar da tua palavra. Mas por detrás desse sentimento aí, depois a gente amadurece, aí pensa, a escolha de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus na nossa vida, para ortogar caminhos novos, tocar no coração da liderança, de alguém que vai amar teu jeito de vestir, teu jeito de viver, vai amar tua voz, vai amar tuas palavras, tudo que você tem, que Deus vai te dar, esses que te convidam, eles estarão amando você e amando o teu chamado de uma forma especial. E o nome fez isso aqui, Brasil e o mundo. Glória a Deus. Então, a vida do senhor mudou de uma hora para outra, né, pastor? Da água para o vinho. Da água para o vinho. Da água para o vinho. É aquele que não tinha nem dinheiro para comprar uma muda de roupa, já teve oportunidade, já começou a ser abençoado, já teve vida mudada, né? Carros, casa, apartamento, e tudo loja, foi Deus que fez, né? Tudo Deus. Foi assim do dia para a noite. Pastor, e outra coisa, hoje o senhor, já tem alguns anos que o senhor não prega nos Gideões. Sim. Hoje os Gideões para o senhor seria um sonho ou seria promessa de Deus? Porque tem muita gente que quer saber se é sonho ou se é promessa. Porque as promessas de Deus, ela não falha. E os nossos sonhos, às vezes a gente sonha e não está no projeto de Deus. Correto. As pessoas querem saber se é um sonho ou se é promessa de Deus. Não é sonho. Já foi sonho. Eu estou agora dentro de uma promessa. Porque eu preciso concluir algo ainda. Os Gideões, ele proporcionou à minha pessoa ser um porta-voz de Deus para grandes e pequenos. Antes dos Gideões eu pregava, viajava bastante, mas eu não estava em quase todos os lares do Brasil.
Sim. E quando eu entrei nos Gideões, sim, rua, becos, atalhos e valados. Rodei e ando até hoje todos os estados do Brasil. Devo, primeiramente, agradecer a Deus e, em segundo lugar, a vitrine que foi os Gideões para esse plano da promessa de Deus na minha vida. Ele me abriu portas e portas. Só que eu soube entrar nas portas E soube sair. e soube sair das portas. E no ano seguinte voltava de novo para as portas. O meu medo era pregar nas igrejas e depois não ser mais convidado por elas. Sempre agiu com cautela, Muita com cautela. decência e com ordem. Com ordem, respeitando usos e costumes, parâmetros doutrinários de toda a igreja, regras pastorais. E eu Sim. ia, pregava, executava a palavra. E quando eu retornava, às vezes, terminava de pregar, já era levado na secretaria. E o pastor já chamava o secretário ou a secretária e dizia, já marca no próximo ano, nessa data, com ele aqui de volta. Glória Por a isso Deus. que aí começou, não parava mais. E era portas e portas, portas e portas, e abriu milhares de portas no Brasil. Aleluia, glória a Deus. Pastor, nós sabemos que o senhor parou de pregar nos Gideões devido à crise que o senhor passou. E o senhor enfrentou uma crise drástica, né? Essa crise foi uma crise que ela veio para tentar até mesmo parar com o ministério do senhor. E muitas pessoas querem saber como foi lidar com a crise, suportando a crise, com o abandono dos amigos mais íntimos. Foi o pior momento da minha história. Por aquilo que eu representei e representava para milhões de pessoas na nossa nação, e o fato do ocorrido, que foi rápido, eu me retomei rápido, porque é necessário eu falar algo aqui muito importante. Muitos precisam de ajuda. E naquele momento eu fui o primeiro a me retomar. O senhor reconheceu que precisava de ajuda. De ajuda. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo Jesus, por amor à minha salvação, pelos perdão dos meus pecados, pelo o amor que eu tenho pelo reino de Deus, pelas almas, pelos irmãos, e olhar para mim e saber que que sou uma ferramenta diferenciada no reino de Deus, para ganhar almas, não para competir com ninguém, o potencial que ele me deu. Então, eu me retomei, assumi a responsabilidade, coloquei meu rosto a bater, não tive vergonha, não tive medo, pensei, repensei, estudei, analisei, refleti, meditei e disse, eu preciso curar a mim e curar outros e milhares que estão em um caminho que pode levar à perdição eterna. O medo, às vezes, de pessoas se retratar, querer se retratar no escondidinho com A, com B, isso pode prejudicar uma nova geração. Porque se o valente da casa se disciplina, os servos da casa aprenderão a ser disciplinados e se disciplinarão futuramente. E aí passei aquela fase do isolamento, que é a fase da caverna, saí de cena, eu quis sair de cena, continuei recebendo muitos convites, mas eu troquei os números de telefone, rejeitei oportunidades e disse, eu preciso de um tempo. Foi se tratar, se cuidar. Preciso tratar-me, cuidar-me, preciso me recriar, porque eu vou encarar esse reino, e esse reino não pode ser encarado de qualquer jeito. Não posso ser pregador brincando. Não pode ser um cantor da igreja, canta aqui, prega aqui, e depois vai aprontar, vai fazer algo disso. Isso não se pode. O reino de Deus tem que ser um reino tratado com sinceridade. Pau é pau, pedra é pedra, água é água, fogo é fogo. Errou, confessa. Falhou, confessa. Ah, mas alguém vai falar, alguém vai dizer. Que fale, que diga. O importante é estar bem com Deus. O resto
portas, caminhos, é só ele que abre. E pastor, nesse momento de crise, o senhor viu quem eram os seus amigos de verdade. Muitos viraram as costas, muitos abandonaram, muitos não responderam as suas mensagens. Acredito que o senhor enfrentou até mesmo crise financeira, né, precisando de ajuda financeiramente. E a Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, porque na angústia nasce um irmão. Com certeza. Esse versículo é um versículo bíblico dito por Salomão. Salomão disse, né? Essa parte, esse versículo. E eu queria saber do senhor qual foi a sua experiência neste momento de crise com Deus e com as pessoas. Quem se fez mais presente, quem esteve mais presente na vida do senhor? Foi Deus ou foi as pessoas? Particularmente Deus. Privadamente Deus. Terrivelmente Deus. Só Deus. Momentos de intimidades com Deus, momento de choro, tristeza, angústia profunda. Não porque estava deixando o patamar, tal posição, porque também a alta posição, ela me cansou. E ela cansa a pessoa. Você enjoa daquilo que está fazendo. Não é de enjoar de pregar o evangelho. Você enjoa de tanta bajulação do povo. Sim. Porque no momento da crise, aqueles que diziam que eram amigos de verdade, já viraram inimigos opostos. Sim. Não vamos conversar com ele, porque senão queima nosso filme. Não vamos tirar foto com ele, porque vai queimar nosso filme. Sim. Não vamos ajudar ele, porque se pastor fulano, beltrano, se ciclano, de tal lugar ficar sabendo, a gente não vai pregar lá. Uma imbecilidade religiosa. Foi isso que o sacerdote e o levita fez com o samaritano. O sacerdote passou e disse: eu ajudar um samaritano, um desgarrado do nosso meio, que de uma crendice hipócrita, que não comunga com a nossa religiosidade judaica, e se eu parar aqui para dar atenção para ele, vão dizer que eu sou conivente com os samaritanos. Aí passa o levita, faz a mesma coisa. O sacerdote, que era o homem para aconselhar, para abraçar, para cuidar, hoje seria o pastor. Ainda bem que eu tive um pai, tenho um pastor pai, pastor amigo. Ele se chama pastor José Miguel da Silva. Em homenagem a ele é o nome do meu filho, José Miguel da Silva. Esse sempre me corrigiu, esse sempre puxou minha orelha antes da fama. Ele dizia: em breve você vai voar alto. Ele sempre dizia. Mas antes disso ele me lapidou, me preparou, me treinou, executou disciplina em mim para que eu me tornasse. E esse foi o único que, no meio do caos, eu com vergonha não queria procurar ele, e ele, um dia Jesus disse: liga para o seu pai. É ele que é o homem. Sim. Que vai te abraçar. E quem tem um bom pai tem o céu aberto, né? E graças a Deus, hoje eu posso contar outra história. Tudo mudou. Glória a Deus. Tudo mudou. Pastor, se o senhor fosse deixar uma mensagem, eu queria pedir para o senhor olhar para essa câmera, para o senhor deixar uma mensagem para quem está vivendo o tempo de crise igual o senhor viveu. Qual mensagem o senhor deixaria? Olhando para essa câmera. Olhando para esta câmera, a mensagem que eu vou dizer para você que está vivendo um momento de crise, de caos absoluto na sua vida. Você precisa saber 3 coisas. Existem 3 crises que ocorrem na nossa vida. Crise que cometemos, que criamos para nós, que é o caso de Davi com Betseba, e terminou culminando com a palavra de Deus dizendo: e a minha espada nunca mais se apartará de Israel, quer dizer, a justiça. Até hoje, Israel sofre por aquele ato de Davi, a covardia contra Urias.
crise provocada por aqueles que é chamado de amigos e parentes até, talvez, crises que terceiros provocam. Ou talvez você esteja vivendo uma crise de provação no mundo espiritual. Aquela crise que aconteceu com a vida de Jó, que Deus permitiu o diabo tocar em Jó. Eu quero dizer que entre essas 3 crises, só existe uma maneira de você resistir esses dias maus. Tenha paciência, Romanos capítulo 5. E a paciência, ela vai te dar experiência. E a experiência vai te dar esperança. Nem todo sofrimento é castigo. Salomão diz que tudo sucede igualmente a todos. Nem todo sofrimento é a ira de Deus contra você. Mas se por algum desastre, algum acontecimento, algum vacilo, algum tropeço na estrada em alguma pedra que te atrapalhou, não pare na fé, não abandone Jesus, que Ele nunca te abandonou, não vire as costas para a igreja, não rejeite o seu líder, o seu pastor, procura ele, conversa, porque é nesse momento que Deus vai reestruturar o teu ministério, a tua alma e o teu chamado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pastor, uma coisa que muitas pessoas querem saber. Um dia nós cremos, eu também creio, eu acredito, que o senhor vai pisar nos Gideões novamente. E ali nos Gideões, o senhor pregou várias mensagens poderosas que estrondaram. Eu fiquei sabendo, não por mim, porque na época eu era um pouco criança, pessoas testemunharam para mim que estavam lá no ano de 2006, quando o senhor contou uma parte do seu testemunho, que pessoas eram carregadas, arrebatadas pela glória de Deus. E Deus te usou poderosamente. Me falaram que até o teto sacudia para cima. E foi uma das coisas que eu ouvi pessoas que estavam lá testemunhando. Impactante. Impactante. O senhor pisando nos Gideões, Deus já lhe deu a mensagem que o senhor vai pregar lá novamente? Quando isso acontecer? Já, com certeza. Deus já lhe deu a mensagem? Já deu. E a mensagem já está preparada, só esperando a oportunidade? Está engatilhada. É só convidar. É só abrir a porta de novo, que sabemos entrar e sabemos sair de forma justa, correta, diante da presença de Deus, com certeza. Glória a Deus. Eu fico feliz por isso, né, pastor? Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Cumpre. E nós aqui do TendaCast, nós torcemos para o Senhor, nós amamos o Senhor e nós cremos que o Senhor irá pisar naquele lugar. Porque Gideões sem o Adeildo não é o mesmo Gideões. A gente nota, né? A gente vê a necessidade. E nós cremos que chegará um dia que o pastor Zilmar, queria mandar um recado especial para o senhor, que está o pastor Adeildo Costa. Viveu o tempo de crise, passou pelos momentos difíceis, mas está aí de volta ativa. E nós, como telespectadores dos Gideões, nós que estamos assistindo os Gideões, nós que estamos acompanhando o povo brasileiro, a população brasileira, eu quero fazer um pedido em nome da população aqui para o senhor. Pastor Zilmar, todo mundo tem os seus momentos de falhas, os seus momentos de crise, os seus momentos que não conseguem aguentar a dificuldade. E eu queria aqui fazer um pedido especial para o senhor. Nós gostaríamos de ver o pastor Adeildo Costa por mais uma vez nos Gideões. Este homem é um homem humilde, é um homem que tem a palavra de Deus cravada no peito dele, é um homem que nós sabemos que tem uma história. E eu gostaria de fazer um pedido especial aqui para o senhor. Eu, em nome da população brasileira, gostaria de pedir ao senhor para uma oportunidade para o pastor Adeildo Costa, no próximo ano, ser um dos pregadores dos Gideões. Nós ficaríamos muito felizes de ver a retomada do pastor, de ver a volta do pastor ao Gideões. Pastor Adeildo, para resumir hoje,
uma frase que definiria o pastor Adeildo Costa. A frase que me define hoje: avançar sempre, lutar sempre, permanecer firme sempre, servir ao único Cristo sempre, pregar e executar o Evangelho como primazia sempre. Parabéns. Muito obrigado, pastor, pela sua entrevista. Deus Muito abençoe. obrigado pela honra de estar aqui com o senhor. Foi muito produtivo aqui nessa entrevista. Que Deus possa lhe abençoar e continuar aguardando. Pastor Adeildo, Deus lhe abençoe. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Muito meu obrigado amigo. pela sua presença. E Deus seja convosco. Amém.